dia todo em louvor? Oi? Sexta-feira é o dia todo de louvor? Não, só a parte da tarde, porque aí tem que esperar os irmãos voltar da faculdade. Pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, como eu falei na última vez, providencialmente, então a gente já aproveitar aqui e já falar um pouco também de Semana Santa, né? Tá? No final do encontro passado, a gente viu que Jesus entra como rei aclamado em Jerusalém no domingo de Ramos, né? E nós atualizamos isso no começo da Semana Santa. O domingo de Ramos, o nome dele é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Quer dizer, é o todo ali que se celebra, porque são duas celebrações, uma tradição de Jerusalém e outra africana, que são unidas na França, e aí vira essa festa que nós, essa solenidade que nós conhecemos por Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A monição é muito clara. Qual que é o espírito da Semana Santa? Seguir os passos de Jesus, indo para a sua paixão, morte, para chegar na ressurreição. Se nós seguirmos seus passos, vamos chegar também na nossa ressurreição para a vida futura, tá? 571. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas pela morte redentora de seu Filho, Jesus Cristo, tá? Então, não há mais nada que Deus possa fazer para a salvação da humanidade do que o projeto salvador em Jesus Cristo. O cume da salvação de Deus é Ele. Então, tudo que acontece depois de Jesus para nós cristãos é desdobramento daquilo que Ele propõe, daquilo que Ele fez como salvação. Tá? 574. Jesus e Israel. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com os sacerdotes e escribas, mancomunaram-se para matá-lo, por causa de certos atos por ele praticados. E no Evangelho de João isso fica claro ao falar que foi por inveja mesmo, né? Então esse processo todo fica claro na sua paixão mesmo, né? Então ele se condói, o próprio Jesus, quando fala da parábola dos vinhateiros assassinos, ele deixa claro isso, né? Que o que está por trás daquilo que fizeram com ele ou vão fazer, no caso, é por inveja, tá? 3 crimes, tá? No 576. A falta de submissão à lei, a recusa da centralidade do templo, então acusam Jesus de ir contra o templo, e a fé no Deus único. Então esses 3, vamos dizer, são 3 acusações que fazem com relação a Jesus. Primeiro, aí Jesus e a lei no 578. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade, sem violar o mínimo preceito. No final, Santiago vai dizer: aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era caro aos fariseus. 580. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino,
nascido sujeito à lei, na pessoa de seu Filho. Então, Jesus, como aquele que também é o artífice da lei por ser Deus, ele quando encarna, ele leva a lei ao seu cume. E vem mostrar o quê? O cumprimento perfeito da lei é o amor. Tá? Eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos aos outros como eu vos amei. Toda a lei e todos os profetas se resumem nessa única proposta, esse único mandamento. Ou dois, desdobrando-se, amar a Deus, todo o coração, etc., e amar o próximo como a si mesmo. Tá? Então o amor, ele se torna aí o cumprimento, e Jesus foi aquele que cumpriu isso perfeitamente. Então não dá para falar que Jesus descumpriu a lei, mas ele a cumpriu totalmente na sua essência. Tá? Com relação ao templo, tá? 583. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. 584. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de seu encontro com Deus. Contudo, no limiar de sua paixão, 585, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais que pedra sobre pedra. E a coisa é tão profunda, porque essa é uma das previsões, profecias, que realmente é atribuída a Jesus, né? Está nos 4 evangelhos. Tá? E quase 30 anos depois, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, o templo é destruído no ano 70, e a partir dali nunca mais, né? Nunca mais. O que a gente vê hoje em Jerusalém é os alicerces do templo. É o muro que dava a base para onde o templo ficava em cima. Aonde o templo ficava também ninguém sabe. Não sabe se também é na Embada da Al-Aqsa, ou que é as duas mesquitas que tem em cima, ninguém sabe direito onde era. Por isso o judeu nem pisa lá de medo que pisar onde era o templo. Mas é naquela esplanada, ali seria o templo. Tá? Agora, não se sabe. E tentativas houveram, mas nunca se conseguiu reconstruir o templo. Certo? Para cair? Os judeus, a partir do ano 67, eles estavam sob o domínio romano. E sicários, zelotes e companhia começaram a brigar contra e brigar entre si para repudiar os romanos de dentro de Jerusalém. O general Tito, ele fecha em torno de Jerusalém e chega um dia, ele ataca e aí destrói absolutamente tudo. Tá? E a partir dali, nunca mais. Houve depois outra insurreição, que aí o imperador Adriano mandou arrancar tudo quanto era judeu de Jerusalém, tá? Que era no ano 130 e pouco, e aí os judeus ficaram quase que 1000 anos sem botar o pé em Jerusalém. Tá? Depois, a partir do ano 1000 e pouco, ali no começo do ano 1000, aí que eles começaram a voltar até ter agora o reconhecimento como Estado de Israel. Certo? Esse é o resumo da história. Tá? No final aí do 86, eis porque a sua morte corporal, decretada, anuncia a destruição do templo. Destruição que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Vem a hora que nem nessa montanha, nem em Jerusalém adorarei ao Pai, mas todos serão aí adoradores do Pai em espírito e em verdade, né? Jesus e a fé no Deus único Salvador, no final do 89. Ao perdoar os pecados, então isso aqui é importante. Ou Jesus blasfema, pois é um homem igual, que se iguala a Deus, portanto, homem nenhum tem o poder de perdoar pecados. Tá? Por si. O padre perdoa pecados pelo sacramento da ordem, mas não é por ele. Tá? Ele é instrumento. Tá? Se não tem o sacramento da ordem, vai perdoar o quê? Não consegue perdoar nada. Tá? Então, se Jesus perdoa pecado, ou ele blasfema,
tá? Ou diz a verdade e realmente ele é a encarnação do nome de Deus, ele é o Filho de Deus encarnado. E isso se cumpre pela sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, a entrada dele em corpo, alma, na eternidade, sendo Deus que é a chancela, é a assinatura de tudo aquilo que ele falou, é verdade. E é a chancela também de que ele perdoa pecados. Correto? Isso é muito importante. 91. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realiza. No final, permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância, como vai dizer São Pedro, e ao mesmo tempo era endurecimento da incredulidade. Tá? Todo o processo de Jesus, no filme mostra isso, né? Ele vai falar aqui daqui a pouco. Ele foi errado, ele foi errôneo, à noite não se pode julgar ninguém. Então é todo um processo ali, mas ali estava todo essa coisa da incredulidade, da maledicência, da maldade. É por isso que qualquer um de nós também tem um lugar desse, faria a mesma coisa. Jesus morreu crucificado, o processo de Jesus, 596 aí quase no fim. O Sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte, isso o filme lá do Mel Gibson mostra isso claramente, né? Na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de pô-lo à morte, entrega Jesus aos romanos acusando de revolta política. E aí vem essa coisa de Jesus falar que vai ser crucificado. Essa é uma palavra que obviamente deve ter surgido da boca de Jesus com certeza. Tá? Por quê? Eles, se fossem os judeus, vamos dizer, se fosse 100 anos antes, os judeus tinham poder de mandar alguém morrer por ser blasfemo. Jesus não morreria crucificado. Jesus morreria, segundo a lei, apedrejado. A pena da crucifixão não está prevista na lei. Tá? Quem usava da crucifixão eram os romanos que dominavam na época Israel. Por isso que, ao terminar a noite, eles esperam Pilatos acordar e dar o seu atendimento, vamos colocar assim, para trazer Jesus da casa de Anás e Caifás para levar para Pilatos para extorquir dele uma condenação à morte. E a condenação à morte, como Jesus não é cidadão romano, como Paulo é, a condenação à morte é por crucifixão. Então, quem está a carregar a cruz, já estava falando disso antes. Certo? Tá? 597. Não se pode atribuir a responsabilidade no meio aí ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. Tá? No final lá embaixo. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Esse é o decreto Nostra número 4 do Concílio Vaticano II. Então, a posição que a igreja tem hoje é realmente muito diferente do que tiveram muitos eclesiásticos durante séculos. Tá? E até perseguir judeus e colocar judeus. Quem inventou os guetos não foi gente da igreja que inventaram os guetos para enfiar judeu dentro. Então a igreja foi mudando de opinião e o pingo que mudou tudo, obviamente, foi a Segunda Guerra Mundial e aquela carnificina que foi feita. Tá? Então os judeus não são considerados. Quem que matou Jesus? Nossos pecados que mataram Jesus. Nossos pecados que mataram. Tá? 9:8. Foram os pecadores como tais, os autores e os instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o Divino Salvador. A igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave
no suplício de Jesus. Responsabilidade que com excessiva frequência eles debitam exclusivamente aos judeus. Então a gente não pode ficar fazendo isso. Acusar de deicídio. Isso é uma besteira muito grande. No final desse parágrafo. Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. És tu, com eles, que o crucificaste, e continuas a crucificá-lo, deleitando-se nos vícios e nos pecados. Olha lá embaixo quem falou isso. São Francisco de Assis. Tá? São Francisco de Assis. Nessa época de São Francisco a igreja ainda perseguiu os judeus? Sim, mas na voz de muitos santos, graças a Deus, sempre teve palavras que proclamaram a verdade, né? 600. Para Deus, todos os momentos do tempo são presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira a fim de realizar seu projeto de salvação. É muito fácil entender isso e para nós é muito difícil. Vai ser proclamador da fé na Síria hoje. Tranquilamente a gente pode falar que você vai morrer. Tá? Jesus, quando assume, a palavra assume, o Filho de Deus assume a nossa carne, é óbvio que ele assume plenamente as consequências disso. O pecado não ia deixar em vão isso. E aí a consequência foi a sua morte. Tá? Antes de Jesus teve pessoas que passaram por isso. Claro, um monte de gente morreu também pela fé. E um monte de gente morreu depois de Jesus. Só que ele é a palavra de Deus encarnada. Certo? E Deus se utiliza disso para a nossa redenção. 601 no meio. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre, em particular, a profecia do servo sofredor. Então, na sexta-feira santa, a primeira leitura é essa daqui. E todo ano é essa, de Isaías 52, 12 a 52, 13, 53, 12. Então, essa leitura vem mostrar o quê? O servo sofredor, a profecia de que ele seria transpassado pelos nossos pecados, que ele levaria os nossos pecados, carregaria, tá? Então, tudo isso se cumpre em Jesus. Por isso que vai falar, ele foi crucificado segundo as Escrituras, para cumprir essa e outras passagens também, tá? 603. Mas um amor redentor que sempre unia ao Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado, em relação a Deus, a ponto de dizer em nosso nome na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus assume todo o pecado humano, mas assume também toda a dor humana perante a morte. Tá? Então, uma coisa, afinal de contas, o salário do pecado é a morte, então ele assume as duas realidades ao mesmo tempo, como uma única realidade. Tá? Ele assume toda a dor humana com relação ao pecado e a consequência, e com relação à morte na vida humana. E ele experimenta plenamente isso. Não é fantasia o que acontece. É sofrimento real. Tá? Deus tem a iniciativa do amor redentor universal. No meio aí de 605. Afirmar que dar a sua vida em resgate por muitos, esse último termo, não é restritivo, opõe conjunto da humanidade, a única pessoa do Redentor que se entrega para salvá-la. A igreja, no segmento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Então ele realmente morre por todos. Tá? Agora nós temos que assumir essa salvação na própria vida.
Tá? No 607, pelo perdão dos pecados. Pois sua paixão redentora é a razão de ser da sua encarnação. Ele se encarna para se oferecer como aí no próximo, como um cordeiro que tira o pecado do mundo. O servo sofredor no 608 se deixa levar silencioso ao matadouro e carrega o pecado das multidões. O cordeiro pascal, símbolo da redenção de Israel, por ocasião da primeira Páscoa. Tá? Na ceia, 610, este é meu corpo dado por vós, e o sangue derramado para a remissão dos pecados. 611, a Eucaristia que instituiu naquele momento será o memorial de seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta e lhes pede que a perpetuem. Com isso, institui seus apóstolos sacerdotes da nova aliança. Tá? O que é a Quinta-feira Santa? Então, primeiro, quando começa o canto de entrada, tá? Da Quinta-feira Santa, todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali acaba a Quaresma. E ali começa o Tríduo Pascal, porque a Quaresma, a missão dela é preparar para o Tríduo. É preparar para a paixão, morte e ressurreição. Ou, outra forma de dizer, Páscoa da ceia, Páscoa da cruz e Páscoa do túmulo e da ressurreição. Então essa Páscoa, essa passagem, começa ali com a última ceia, com a ceia do Senhor. Tá? A igreja, ela tem os santos cobertos. Qual a razão dos santos serem cobertos? Porque eles não existiam naquela época. Não há santo Porque antes. antes não tinha santo. Não há santo. Simboliza o luto? Simboliza que o nosso olhar tem que estar voltado para Cristo. Para Cristo, para o altar. Tá? É uma coisa pedagógica que fazia com os próprios catecúmenos. Isso, eles vão ser batizados na vigília pascal. Tá? Então se cobre para toda a atenção se voltar para o altar. Ali é o foco agora. Então, Quinta-feira Santa, apesar de tudo estar coberto, o altar ele está coberto de forma festiva de branco. O ambão também está de branco. Tá? Flores. E toca o sino na hora do glória. Tá? Para mostrar isso. Então, essa dobradiça, eu estou alegre cantando o Halel, né? O louvor, como se cantava na Páscoa, no Pessah. Jesus cantou os salmos, mas imediatamente já vai entrar o próximo, que é o Getsemane. Então a Quinta-feira Santa, ela é mandamento novo, Eucaristia e sacerdócio, só que não deve se revestir ali de uma festa. Por quê? Porque imediatamente entra o clima da paixão. Pássio é sofrimento. Nunca nos esqueçamos disso. Pássio, paixão, não é paixão no sentido de amor só. Ali paixão é pássio, é sofrimento. É o sofrimento de Jesus, no próximo aqui, que é o Getsemane, no 612. Nesse período que coloca as imagens lá na capela, é importante também que a gente tire nossas imagens no reflexório. A turma vira, põe embaixo, isso aí não tem problema. Aqui também tem os paninhos lá para cobrir, tá? A gente vai para a missa dos órgãos? Vai. Ô, padre, então quer dizer que no domingo de Ramos, o domingo de Ramos ainda faz parte da Quaresma. Sim. Só quinta-feira que acaba. Então, as pessoas confundem, né? Não confundir Semana Santa com Tríduo Pascal. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, com as primeiras vésperas do Domingo de Ramos. Ali começou a Semana Santa. Mas o Tríduo Pascal vai começar na quinta. A Quaresma ela adentra e vai terminar na quinta. Certo? O senhor falou do sino. Na quinta-feira também, então? Até o glória. Depois vem a matraca.
que é costume do Brasil, né? Na quinta, que tira Jesus do sacrário, É para deixar sem. Tá? Por quê? Porque existia um costume judaico de quando chegava o Pessah, que é o pão ázimo, tá? Então se limpava a casa para não ficar um cisquinho de pão antigo, mas sim começar o fermento tudo de novo. E o que se faz que é a Eucaristia? Para se deixar consagrar na quinta-feira santa, para se consumir não, também se comungar na sexta e para realmente permanecer ali no tríduo pascal. Padre, Certo? que na sexta-feira, o Padre falou uma vez, só que eu não lembro, não celebra nenhum sacramento. Porque essa coisa de que não, para Sheve, né? É um dia assacramental. Então, por causa da morte de Jesus. O único é a confissão. Oi? É como se a igreja morresse. Não, o esposo está morto. Por isso que o bispo ele tira o anel no dia. a igreja E só o anel é o símbolo do quê? Tirar, porque o esposo está morto. É um luto, né? É, na sexta. No sentido que ele deita Tá. no corpo bem, né? Então, é a entrega. A entrega. Rememora exatamente aqui. Meu Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice. Exprime assim o horror que a morte representa diante da natureza humana. Então é o símbolo realmente da entrega e da morte mesmo. O único Tá. sacramento da Sexta-feira Santa é o da confissão. Sim. Por causa da especificidade dele, né? Ô padre, mas é Tá. na Semana Santa que se põe assim. Agora me veio uma imagem na cabeça, fazendo na minha paróquia. Não sei se é na Semana Santa que a pessoa tipo, comungar tudo antes para comungar o novo. O certo seria o sacrário estar vazio na quinta-feira. Tá? Porque lá eles comungavam todo dia. Então, O na outro, aqui na terça ou na quarta, a gente esvaziaria os sacrários da paróquia. E vocês colocam onde Jesus de lá da... Aí põe no outro. Tá? Então Jesus vai sair desse aqui também? Então, Sim. Daí tem a vigília. Passar em adoração. Então a gente fica até as 3 horas da tarde no outro dia. Vai dividir em dupla até o outro dia. Tá? Ô, padre, só uma 600. dúvida aí. E liturgicamente, o correto dessa vigília, ela começa após a missa do lava-pés e segue até as 3 horas da tarde? Então, com solenidade até a meia-noite e sem solenidade depois. Com solenidade, porta aberta e velas. Sem solenidade, porta fechada, só com a luzinha no sacrário. Ah, tá. Porque isso daí sempre foi um rolo lá na paróquia. Padres me queriam, aí eu tive que abrir os livros e mostrar como que funciona. Mas os padres sempre resolviam até meia-noite, que era Por mais fácil. exemplo, é um absurdo fazer no ostensório. Não é para ser solene. Nesse ponto, apesar da heresia que o catecismo holandês faz, mas nesse ponto o catecismo holandês está certo. O espírito da adoração da sexta-feira é que os nossos joelhos doam com o dele. Tá? Ali não é para fazer grupo de oração, ali não é para fazer, é para ser realmente aquela coisa para estar unido ao Cristo que sofre no Horto das Oliveiras. Esse é o espírito que está ali. Você Tá? faz jejum na sexta-feira santa ou na quinta? Sexta-feira. No sábado santo? O sábado a igreja recomenda, mas não é obrigatório. Tá? A questão da adoração na âmbula, na custódia. Na âmbula. Na âmbula Custódia não. na adoração na âmbula. Né? Há muito tempo eu já não ouvia. Por que tão forte aqui? Então, aqui geralmente é na âmbula. Geralmente no ostensório. É pela Não. falta do ostensório ou algo próprio do instituto? Não. A igreja recomenda. Tanto faz uma na outra. Sem solenidade na âmbula, com solenidade no ostensório. Agora, quando é no ostensório, tem que fazer o que tem que ser feito. 4 a 6 velas, incenso e companhia. Tá? 603, sacrifício pascal.
é o sacrifício da nova aliança que reconduz o homem à comunhão com Deus. Esse sacrifício de Cristo é único, como está na carta aos Hebreus, né? Pax, uma vez só. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é primeiro um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega o Filho para reconciliar-nos consigo, tá? Jesus substitui a nossa desobediência, 615, sacrifício expiatório no final. Jesus prestou a reparação da nossa falta, satisfez o Pai dos nossos pecados. 616, nenhum homem, ainda que mais santo, tinha a condição de tomar sobre seus pecados todos os homens e de oferecer esse sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Então, como nós já falamos, a essência do sacrifício de Cristo é a sua obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E isso é o refrão do Tríduo Pascal. Nós vamos rezar nas completas ali pelo Tríduo Pascal. É o refrão do Tríduo Pascal, que é Filipenses 2. Então a obediência de Jesus, como no filme também. O demônio ficou o tempo inteiro querendo que Jesus desobedeça. E é a obediência, quando chega na cruz, que ele vence o demônio. Tá? Então é a obediência do Verbo encarnado que cura a desobediência de Adão e Eva. Então a obediência dele até morte e morte de cruz é a essência do seu sacrifício e é ela que cura a nossa desobediência. E é essa obediência, é essa entrega que nós atualizamos na Eucaristia. E isso é fazer memória. Ficou claro? Sim. Tá? Então, na Eucaristia se torna presente aquilo que aconteceu. De modo incruento, como vai dizer o Concílio de Trento. E o que se atualiza? Principalmente essa entrega de Jesus ao Pai. Tá? Salve a cruz, única esperança, espécie única. Né? Então a cruz aí ela se torna centro da nossa vida. É o trono de Jesus, né? 618. No final, quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários dele, nós. Fora da cruz não tem outra escada para chegar ao céu. A cruz a gente pode achar bonito, né? Claro, porque agora é uma cruz estilizada, uma cruz redentora, uma cruz gloriosa e suas chagas gloriosas, como a gente canta lá na vigília pascal, quando se vai colocar os cravos no círio. Mas morte de cruz não é brincadeira, tá? É uma morte caracterizada pelo quê? Pelo sofrimento demorado de quem era crucificado. Era uma pena de morte muito comum entre os romanos, a ponto de terem estradas que eram enfeitadas de crucificados. Nero gostava de colocar crucificado na rua e tacar fogo neles, certo? Então, e é uma pena horrorosa, por quê? Porque o problema, a gente se fixa muito no prego. Os cravos é óbvio que é horrível, mas o pior não é isso. A pena da morte de cruz chegava a demorar uma semana. Aquilo que está no filme do corvo e comeu o olho lá do condenado, aquilo era comum acontecer. Então as aves e rapinas elas já iam se alimentando com a pessoa viva. E o pior era o quê? O pior é que a lei da gravidade puxa para baixo. E as entranhas empurram o pulmão e a pessoa que tem falta de ar. Então ela tem que ir para cima para respirar, depois cansa, desce. Então é uma morte lenta e horrorosa. Jesus morreu rápido, porque ele tinha apanhado a noite inteira, apanhado de manhã, e aí ele perdeu muito sangue, e aí por isso que eles se admiraram de ele já ter sido morto. Por causa do sofrimento que ele já tinha passado. Os outros, Tá? os outros não apanhavam? Não como Jesus. Não como Jesus. Porque lembra, a razão é que Pilatos queria que livrasse ele pela flagelação.
E aí eles pesaram a mão na flagelação, mas o povo não aceitou e quis a morte. Porque o objetivo era o quê? Humilhar Jesus, tá? Para que ele fosse livre. Mas não deu certo. Então ele foi crucificado mesmo flagelado. Aí ele não aguentou. Entendeu? E o corpo foi tirado logo por causa da Páscoa. Sim. Por causa da Páscoa. E que Para não lá ficar pendurado ali. E mostra algum fato de que lado que foi perfurado? Se deduz do lado direito, não por fato histórico, mas para correlacionar com Ezequiel. É porque eu percebi que na cruz que temos aqui, na cruz de lado lá, esquerdo. Um é no direito, outro é do lado esquerdo. Sim. Não tem. Aí é o teológico que manda. Tá? Porque não tem relato disso. E podia ser no meio também. Tá? Também era... Eu fiquei um pouco meio confuso na parte da crucificação também, porque umas pessoas falam que... Um dos padres da minha paróquia falavam que Jesus foi crucificado nu. Mas a realidade é, da certeza mesmo que era nu? Ou ele... O costume era esse. O costume era esse. Só que se pode deduzir que, por respeito aos judeus, eles podiam cobrir Jesus. Tá? Mas que o costume era esse, Todos que era crucificado morriam nu. Sim. Mas é aquela teoria que alguns falam que Jesus foi crucificado na mão. Porque o peso... Porque rasga é aqui mesmo. E no sudário tá aqui. Tá no punho. Tá no punho. Porque aqui não dá. Tá? A cruz que eles usavam mais é aquela cruz que ela é só assim mesmo, não tem aquela parte em cima, é só de Não, isso podia ter. Inclusive a tabuleta devia estar ali. Lá em cima. E os franciscanos que usam, né? Só... Ali por causa do TAV, que é o sinal que estaria na fronte dos escolhidos, que vem do profeta Ezequiel também. Como a letra TAV, ela não tem a parte de cima, o T não tem, então o tal, que é TAV e aí o tal é a mesma coisa que vem do hebraico, então aí T, então por isso. Eles pegaram de Ezequiel. Ô, padre, entendeu? Alguns testemunhos de Jeová, né, que tinham crucificado, braço aberto, mas com o braço assim. Porque o verbo em grego é estacar. Então é estaca, não fala cruz em grego. O crux vai ser em latim. Tá? Mas não quer dizer que o verbo é estacar não foi crucificado. Né? Aí é uma leitura muito fundamentalista. Né? Porque historicamente não leva que foi assim. Crucificado. Não Por causa de levar o patíbulo. Ele levar a cruz, levar a cruz inteira. E também não ia levar o vértice, né? Porque quem que aguentar levar um negócio daquele? Ele tinha que levar o patíbulo, né? Só era aquela parte. Só a madeira horizontal, que é o patíbulo. Então ele só podia levar aquilo, não ia levar o outro. Quem que ia conseguir levar um negócio daquele? Tá? E é verdade que a cruz era feita para Barrabás e tiveram que fazer todo um processo. Isso daí é coisa de místico, né? Não tem como saber. Tá? O que a gente tem é do Evangelho. Eu ouvi falarem que pode ter sido que a cruz caiu enquanto Jesus estava crucificado, é verdade? Não tem nada. Provas também. Você vê um judeu falar sobre a morte de Jesus é completamente diferente a versão. Um judeu uma palestra uma vez na universidade, um judeu dizendo que foi tudo desmentindo, né? Todo o evangelho dessa parte. Mas tá lá em Mateus que era para desmentir, então não adianta. O povo queria salvar Jesus, mas foi uma armação. Então, mas a pergunta é, qual a fonte histórica para ele provar isso? Não é? E fonte histórica só tem uma, chama-se Evangelho. Porque Jesus era um como os outros. Vamos dizer que o nosso avô foi crucificado e ele era uma pessoa muito santa, certo? E foi o governo que mandou crucificar o nosso avô. E estava uma epidemia de matar cristão aqui no Brasil. Vamos fazer de conta que é algo assim.
o nosso avô foi um dos 2.500 crucificados naquele dia no Brasil. O Estado vai anotar? O Estado vai se importar com isso? O Estado vai contar a história de bandido? A única coisa que vai ter lá, o fulano e tal, o João da Silva foi morto hoje. Pronto. Quem vai contar a história do avô? A família. Parafraseando, foi assim com Jesus. Vai esperar o quê? O Evangelho segundo Pôncio Pilatos? Para Pôncio Pilatos, Jesus era só mais um. Aquela sexta-feira era só mais uma sexta-feira. Você acha que para Pilatos tinha alguma importância aquele homem? Mas era igual no começo lá que fala o respeito que a esposa dele tinha ou aquilo lá? Ah, então, o sonho, tudo, pode ser, mas para ver que no filme, qual a importância que Pilatos deu para o sonho da mulher dele? Qual a importância que ele deu? Nenhuma. Para o império, Jesus era apenas mais um revoltadinho que o império matou. Só isso. Fonte histórica? Não tem. Tá? É assim que funciona. Deu para entender? Barabá significa que é pequeno, pai. Bar-Abá, filho do pai. O filho do pai é entregue no lugar do filho do homem. Mas é óbvio que tem uma brincadeira teológica aí embaixo. O Bar Adam, o Bar Nasha, o filho do homem é escolhido para morrer no lugar do filho do pai. É óbvio que aí dá para fazer uma elucubração teológica. Mas agora vai falar que ele era Barrabás por causa do nome, com todo o resto do evangelho? Difícil, né? Você pegar um elemento e isso não é invenção. Vai pegar o Antigo Testamento, tá cheio de coisa assim. Tá? Abimeleque é a mesma coisa. Meu pai é rei e foi um que matou todo mundo lá. Então, o nome às vezes é irônico. E na escritura tá cheio de coisa irônica. Tá cheio de coisa irônica. Agora ele não quer ver isso, o problema é dele. Eu lembrei uma piadinha, mas eu lembrei Luiz Inácio Luz. Nada de Luiz. Mas como Lúcifer também. É a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Jesus foi sepultado. Então ele morreu verdadeiramente. Ele não fingiu a morte. Tá? Ele provasse a morte. Isto é, conhecesse o estado da morte, o estado de separação entre a alma e seu corpo. Durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento da sua ressurreição. O que acontece? A alma de Jesus vai para a mansão dos mortos. E o corpo de Jesus fica lá no sepulcro. Tá? Certo? E essa alma, conforme está no final do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, vai falar aos espíritos da prisão. Né? 626. No final, essas letrinhas. Pelo fato de que na morte de Cristo a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo. E na morte, embora separados um do outro, ficam cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. Então o Verbo de Deus, a palavra de Deus está presente naquele corpo dentro da sepultura e está presente na alma que desce, até se unir novamente para ressuscitar. Certo? Aí ele desceu no Sheol, no limbo. A mansão dos mortos. Tá? Não fala limbo que só dá problema isso. Tá? É que limbo era a visão do catecismo do Não, limbo já seria um outro departamento. Tá? Fora a mansão dos mortos, seria o limbo, seria outra coisa. Tá? Mas não seria o mesmo estágio? O limbo seria a pena dos fetos abortados, por exemplo, que ficariam ali para sempre. Para sempre.
E não só até a morte de Jesus. Na mansão dos mortos estão os bons e estão os maus. Está todo mundo ali. Tá? E Jesus desce e aí cada um vai para o seu lado. Tá? Certo? O limbo é uma teoria que vem de Santo Agostinho, mas que a igreja hoje não aceita. Tá? A virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Desceu aos infernos. Infernos vem de ínferos. Inferno é embaixo. Tá? As almas condenadas também estavam no Estavam mesmo lá. lugar que as salvas? Estava tudo junto. Não que o destino fosse o mesmo. Vai falar aqui agora. Destino da onde? No final do 3:2. Foi para lá, como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo desceu, e dos infernos, o Sheol ou Hades, visto que lá se encontram, estão privados da visão de Deus. Esse é com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, isso é óbvio, e a parábola lá do rico, Epulão e de Lázaro deixa claro isso. O abismo ali é espiritual, tá? O abismo não é físico. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro. São precisamente dessas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão. E Jesus libertou ao descer aos infernos, que é a mansão dos mortos. Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. E aí a pergunta que sempre se fazia, que o Papa São João Paulo II, numa das catequeses dele, ele resolveu. Quando o céu chega a essas almas? Quando Jesus desce para lá. Tá? Então, quando a alma de Jesus, com a sua divindade, desce junto a essas almas boas, o céu desceu e elas entraram para o céu ali. Tá? Porque ele é Deus. Não nos esqueçamos disso. Ficou claro? Então, Tá? então, no momento que Cristo desce a mansão dos mortos, acabou a mansão dos mortos. No sentido que depois vem o purgatório como esse processo para chegar até Deus, mas não como mansão dos mortos como era antes dele vir. Então, a nossa condição hoje, né? Ou é céu, inferno e purgatório. Não tem outro departamento. A mansão dos mortos é o primeiro se torna no purgatório. É um tipo de, mas aí termina no fim do mundo também. Mas ninguém é do céu? Não. Não, Jesus. Por isso que religião quer dizer religare. Estava todo mundo desligado do céu. Tá? Padre, e aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer nem sequer o judaísmo? E aí morreram e ficaram lá. A lei natural. Se eles fizeram bem na terra, vão para Deus. Se eles fizeram mal, é a lei que está no coração do ser humano. Que vai até hoje. Né? Os profetas, então, ficavam... Sim. Todo mundo. Sem Mas lá exceção. seria o inferno, 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 não? Não. Maus e bons juntos. Mas aquela... Aí vai para o inferno da condenação quando Jesus E ressuscita. Elias, por acaso, que foi arrebatado, né, com o Alma, também foi para esse lugar? Então, ali é uma coisa meio poética. Não vai falar que Elias foi realmente que nem Nossa Senhora assunto ao céu. É muito complicado falar isso. É uma história para falar aqui a importância da morte de um profeta como ele que viu Deus. A mesma coisa é Moisés. Tá? Moisés não tem o túmulo dele. Porque quer dizer que ele estava em Deus. Por isso que é os dois que aparecem na transfiguração. Tá? Então, algumas pessoas que acreditam, que as pessoas falarem assim, além de Cristo, Não tem tá. uma comprovação de quem está no céu. Não tá. Só Nossa Senhora. Tá? Por isso tem evangélico só. Tá bom, eu vou ver mais. Então, ele também chega São José Isso que da mansão dos mortos. Sim. Nessa hora. Sim. É que existe tanta lenda em torno. Não, é uma coisa da matemática, não tem o que falar. E de São José, padre, tem vestígios do túmulo dele? Não, nunca ouvi falar. Tá? Vamos lá no final do 35. Olha a frase final. Quando Jesus desce à mansão dos mortos, São Bombilha, século II, vai ser o ofício de leituras do dia do sábado santo. Eu sou o teu Deus. Jesus falando para Adão. E por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te tu que dormes,
pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. E isso, gente, é século II. Já tinha essa crença clara de qual foi a missão de Jesus ao descer a mansão dos mortos. Tá? Ô, padre, meu cérebro deu quase um nó agora. Por quê? Deixa eu perguntar. Ele fala aqui que, ó, eu sou teu Deus, por causa de ti me tornei teu filho. Teu filho? Beleza. Ele é... Barana. Ok. Daí eu entendi. Levanta tu que dormes. O senhor aqui quer dizer que, neste momento, a culpa de Adão foi perdoada? Sim, com certeza. Com certeza. Tanto que você vê quadros, já viram aqueles quadros de cruz que tem uma caveirinha embaixo? Adivinha de quem é aquela caveirinha? Adão. Adão. Segundo quem pinta, qual a teologia que está por trás? O sangue de Cristo desce sobre a caveira de Adão. E ele redime Adão. Então podemos dizer que Adão está salvo. Sim, tem lugar, eu acho que na igreja ortodoxa colocam com Santo Adão e Santa Eva, né? Só falam de que Adão foi salvo, mas Eva também? Sim. Pela tradição, sim. E então o ladrão... Se não fosse assim, a gente não falaria na Salve Rainha, né? Degredados filhos de Eva. Seria muito estranha a igreja proclamar que nós somos filhos de Eva e ela condenada, né? Seria muito estranho. Muito estranho. Certo? O bom ladrão que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não Isso aí. passou pela mansão dos mortos? Sim, foi com Jesus junto. Morreu os dois juntos. É porque Jesus usou uma linguagem. Como hoje que estarás funciona? comigo no paraíso. Daí, Jesus é o paraíso. salvo. Jesus é o paraíso. É isso que eu disse da catequese de São João Paulo II. Ele é o céu. Vocês acreditam nisso ou não? Sim. Tá? Vocês têm que pensar o quê? Ele é Deus, gente. Não vamos esquecer disso. Jesus é o céu. Ponto. Sempre falo. Tá? Então, ele foi pro céu. Pronto. Tá? Ô padre, uma pergunta. Uma pessoa que não gosta da igreja, uma pessoa que não gosta de Deus, que seria um ateu da vida, né? Mas ele viveu uma vida boa. Isso daí é aquilo que essa oração eucarística quarta que nós rezamos de manhã. E todos aqueles que vos buscam de coração sincero. E é só Deus que pode julgar a fé. Nós rezamos isso também na oração eucarística quarta. Só vós conhecestes a fé. O que está lá no profundo do coração humano, só Deus. Só Deus. Tá? Ô padre, então quer dizer que a paixão de Cristo foi a porta para o céu? A frase aqui de Santa Rosa de Lima. A escada para o céu, aqui no final de 618, fora da cruz não existe outra escada para subir ao céu. Então a escada do céu é a cruz. Tá? A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida. No final do 39, o apóstolo fala, a 1 Coríntios 15, que é a vida da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo após a conversão da porta de Damasco. São Paulo escreve esse texto, gente, 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E ali ele fala, o que eu recebi do Senhor é isso. O que eu recebi da igreja é isso. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então essa fé na ressurreição é cristalina e clara. E nós estamos falando não 500 anos depois. Nós estamos falando 20 anos depois. E 20 anos, gente, é nada. É nada. Tá? Vocês são novos, mas vocês vão ver que depois... Você lembra de coisa quando você tem mais idade de 20 anos como se fosse ontem. É assim que funciona na vida. Tá? 640. Apesar disso, o sepulcro vazio no meio aí constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Porque afinal de contas Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. No final...
Jesus não poderia ser obra humana, a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana, e Jesus não havia simplesmente retornado à vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. A ressurreição de Jesus é o quê? É a entrada dele em corpo e alma na eternidade, no seio da Trindade. Essa é a ressurreição de Jesus. Por isso o corpo glorioso. Lázaro não tinha corpo glorioso, fique claro, e ele morreu de novo. Cristo não. O corpo dele é eterno. Porque se Jesus estivesse como Lázaro, na mesma forma de Lázaro, Jesus teria voltado todo mazelado, quebrado. Não, podia até ser restaurado por milagre de Deus, mas ele morreria de novo. Então, ressurreição é corpo na eternidade. Ponto. Certo? Mas o próprio corpo de Cristo que ressuscitou junto? Sim. Como ressuscitou junto? É o corpo dele que ressuscitou. A alma volta ao corpo e ele ressuscita. Tá? Não é pedra rolando. A pedra rola para mostrar que o sepulcro está vazio. Ele atravessa o túmulo e sai. Ele tem corpo glorioso, como ele entra depois com a porta fechada. Lembram disso? Então, é isso que dá confusão. Se ele ressuscitou com o corpo, por que o corpo dele se torna glorioso? Porque é glorioso. Eu não consegui entender, compreender isso ainda. Ele é corpo. O que você entende por corpo glorioso? O que é corpo glorioso? Corpo glorioso é o que está na glória de Deus. Nós falamos sobre glória de Deus outro dia. É o corpo que está em Deus. E é um corpo eterno, que sai da lei da física. Tá? Então esse é o corpo de Jesus. E ali, aquele corpo físico e material, ele é matéria ainda, porque come peixe, por isso que aquela coisa come peixe. Mas ele sai da lei da física. Ah, tá. Então o corpo físico dele se torna glorioso. Ah, tá. Mas não deixa de ser um corpo físico. Não deixa de ser corpo físico. Por isso comer peixe. Tá? Por isso eu comer peixe. No final do 41, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Um pouco para baixo, como testemunhas ressuscitados, são eles as pedras da fundação da igreja. Então são testemunhas dignas de crédito que mostram que Jesus ressuscitou. E até para mais de 500 pessoas, conforme está na 1 Coríntios 15, 643. Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e reconhecê-la como um fato histórico. Então, para a igreja isso é sagrado, apesar de certos teólogos contestar isso aqui com a maior tranquilidade. Duas coisas. A ressurreição, ela é de ordem física, porque tem gente que vai falar que Jesus ressuscitou, mas o corpo está lá. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Tá? E que foi um sentimento dos apóstolos. A gente está baseado em pessoa louca. Tá? Certo? Mas tem teólogo assim, da Tem. Tem. Tá cheio. Tem coisa que não fala teólogo, fala besteira. Mas, então, por isso que escreve isso aqui. Primeiro, é de ordem física. Física. Tá? Segundo, é um fato histórico. Por quê? Porque tem gente também falando o quê? Foi um sentimento, então não é histórico. E a ressurreição, como a entrada do corpo na transcendência, outros falam assim, então se é na transcendência, saiu da história. Não. Tá? É um fato que aconteceu na história. Um momento isso aconteceu. Qual a gente não sabe. Mas no momento ali da noite, Cristo ressuscitou. Foi mesmo. Certo? A igreja tem, alguns teólogos têm noção de quanto tempo Jesus ficou depois da ressurreição aqui na Terra? A tradição é 40 dias, ué, até a ascensão. Ele ficou 40 dias aí. Isso não quer dizer, gente, que fica 40 dias perambulando. Ele está na glória. Tá? O corpo está na glória com o poder que a glória de Deus lhe dá. Ponto. Não é mais aquele Jesus andando pelos caminhos de Nazaré. Limitado como era. Agora não tem mais limitação.
Ficou claro? Então ele estava junto com Deus na Por isso, não me retenha, não me segura. Eu vou pro Pai. Estou indo para lá. Tchau. Eu agora, o que ele está falando para Maria Madalena? Não tenta me segurar porque eu não sou mais daqui. Tá? Eu não sou mais daqui. Eu vou pro Pai. Lá é meu lugar. Tá? Tradução? Eu sou agora do lado direito do Pai. Vou abandonar? Claro que não. A minha presença vai ser como Lucas 24, através da Eucaristia. Por isso que eles reconhecem Jesus ao partir do pão. Essa é a presença agora. Ficou claro? Padre, na hora que o senhor citou de Maria Madalena, eu me lembrei de um jornal, não sei se é filme ou é teatro, sei lá, que estava sendo, que afirma que Jesus teve filho com Maria Madalena. Ah, isso desde do Código da Vinci. O Evangelho fala isso, né? Ah, deixa, esquenta a cabeça com isso. Amém. Ô, padre, então quer dizer que a primeira missa da missa foi esse momento que Jesus repartiu o pão e foi reconhecido? É um processo ali, mas começa pela última ceia. Né? Por isso que isso mostra no tríduo. Tá? E por que os discípulos que estavam caminhando com ele, antes dele partir o pão, não reconheceram ele? Olha aqui no meio do 43, o abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos algum deles, não creram de imediato na ressurreição. E teve gente que até na hora da ascensão não acreditava ainda. E isso, gente, é para mostrar que realmente foi um fato histórico. Quando você constrói um mito, você demora anos ou séculos para o mito se fixar. A maior prova da ressurreição é exatamente isso aqui. Por quê? É inexplicável que um bando de gente que segue Jesus, o mestre dele morre, o líder deles morreu, crucificado, condenado, e óbvio, eles vão ser perseguidos também se continuar o que o perseguidor morto queria fazer, certo? Vocês vão morrer também. 3 dias depois, esse povo começa a falar que ele está vivo. Olha de fora. Olha de fora. Gente, mas então, aí vem um outro argumento, a histeria coletiva. Histeria coletiva não permanece e não tem padrão. E não tem racionalidade. Mas esse povo afirma, faz discurso, é uma coerência sem fim. Como explicar isso? Historicamente, sem pensar em ver Jesus. Historicamente, como se explica um negócio desse? Tá me entendendo? Essa é a prova histórica. Essa é a prova histórica. Não dá para explicar isso por um delírio coletivo, gente. Delírio não tem coerência. Delírio não tem harmonia. Delírio não vai as pessoas se acordar. Não, realmente foi assim. Não tem. É algo que transcende. Tá? É impossível explicar por uma emoção algo assim. Certo? No final do 44, por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé, da credulidade dos apóstolos, carece de consistência. Porque alguns afirmam isso. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Cristo ressuscitado. Então, o maior serviço que ele nos prestou foi São Tomé, pela incredulidade dele. Tá? Porque não dá para pensar que um grupo desse, pela fé, em 3 dias, ia começar a construir um monte de coisa assim. Mas nem 3 anos. Não dá para construir algo assim. Não dá. Tá? No meio do 45. Contudo, esse corpo ainda traz, esse corpo autêntico e real, possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser. Que eu já expliquei isso aqui, não vou falar de novo. Tá? 46, lá no final. Ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. 47. Com efeito, ninguém foi testemunho ocular do próprio acontecimento da ressurreição.
E nenhum evangelista o descreve. O que os evangelistas falam, gente, é da abertura do túmulo vazio. Mas o túmulo já estava vazio. Agora, o momento da ressurreição, o exúltate na vigília pascal vai cantar: só tu, ó noite, fosse testemunha desse momento. E mais ninguém. E mais ninguém. Tá? Mas pode ser que ele ressuscitou no terceiro dia já? Não, é no terceiro dia, não tem como. Ele não ressuscitou no sábado. O sábado terminou 6 horas da tarde. Ele ressuscitou no domingo. Tá? Então, é 3 dias, não tem como. Já falei, falamos dessa conta. Tá? Soubeste a hora, Como evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela morte, pela realidade dos seus encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora testemunhas diante do povo. Porque quem está fora não ia entender, ia pensar que era o quê? Fantasma. Como eles também pensaram. Tá? Como eles também pensaram. Então, é preciso ter sido formado por Jesus para identificá-lo como ressuscitado. 48. Ela aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou Cristo, seu Filho. E dessa forma introduziu, de modo perfeito, sua humanidade, com seu corpo na Trindade. Deus, aquilo que eu já falei tantas vezes, o corpo na Trindade. Jesus é definitivamente revelado o Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. O Filho, no próximo, opera por sua vez a própria ressurreição, em virtude do seu poder. Então, é uma ação da própria Trindade, a ressurreição. Alcance salvífico, 651. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo que o próprio Cristo fez e ensinou. Lembra que nós falamos da chancela. A chancela de Jesus é a sua ressurreição. Ela que mostra que tudo que ele falou foi verdade. 5.2. A ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Né? A verdade, no próximo, da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Porque ele disse: eu sou um copai, eu sou, etc. No final, a ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É o seu cumprimento segundo o desígnio eterno de Deus. Há um duplo aspecto do mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas para uma vida nova. Essa é primeiramente a justificação que nos restitui a graça de Deus. Ele nos reata como o Pai. Ele se torna um pontífice, ele se torna a ponta, ele se torna o liame pela sua morte e ressurreição, perdoando nossos pecados e fazendo com que a gente participe da sua divindade através da sua humanidade. 5.5. Finalmente, a ressurreição de Cristo é o próprio Cristo ressuscitado, é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Um dia nós ressuscitaremos. Certo? Pai, como... Eu não sei se a igreja pode explicar isso, mas como que Jesus né, ele não se desfez da carne humana, né? Ele é Deus e homem. Né? Mas Deus Pai é transcendente, como que Jesus se harmoniza com Deus sendo então, cuidado para não entrar naquilo que foi uma das piores heresias que a igreja enfrentou e enfrenta ainda, que chama gnosticismo. A gnose vê a carne como algo mau. A carne não é má. A carne foi criada por Deus. Então não há oposição entre carne e espírito quando Jesus entra na ressurreição. A carne é assumida plenamente. Por isso que, pela ação do Espírito, que está na Trindade, o pão se torna carne gloriosa de Jesus.
se torna a carne divina dele. E aí nós entramos nesse mistério. Não há oposição entre a transcendência do Pai e a carne do seu Filho. Foi o Pai que criou a carne. A gente não pode esquecer disso. O que a gente fala no primeiro artigo do Credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do que? Céu e terra? Não é só a terra, o globo e o céu. É o universo como um todo. O Pai chamou tudo à vida. E não há oposição. Ele criou, ele assume. Certo? Mas nós estamos aprendendo ao quê? A carne não presta, a carne não presta, a carne não presta. A carne não prestar, a oposição de carne e espírito, como está em São Paulo, aí você tem que entrar, Gálatas 5, no que São Paulo quis dizer ali. Mas não falar que tudo que é feito é imprestável. Certo? Não, a gnose, gente, ela é mãe de um monte de heresia. A gnose tem princípios, e um deles é a carne não presta. E essa carne não presta é cátaros, albigenses, várias heresias, tá? Durante a história da igreja surgiram com esse princípio. Tá? Para sempre, eternamente, que Jesus viverá com a carne. Por isso é a eterna aliança. A aliança é feita na carne dele. Também nós, na ressurreição final, vamos ficar com a carne para sempre. Então nós iremos para o céu, purgatório, com o Espírito. Depois, na vinda de Cristo, nós voltamos a essa terra e vamos tomar um corpo imortal. Mas é físico. O nosso corpo vai acontecer que nem aconteceu com o de Maria. Sim. E no passado, daquelas dos afetos dos bebês que nem tinham uma forma... Agora é dado um corpo. É dado o corpo. Como se eles se desenvolveriam, é dado um corpo. Lembra que quando os apóstolos viam Jesus, eles não reconheciam. Só quando falava, reconhecia. Pela transformação que é o corpo glorioso. Tá? Então, assim que veja, acaba negando de vez a reencarnação. É incompatível em qualquer grau ou número a reencarnação com o cristianismo. E começa por uma frase simples de Hebreus 9. O homem morre só uma vez. Ponto. Tá? O homem não morre mais de uma vez. Certo? 659 no meio, a última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina. Tá isso aqui, tá? A humanidade entra de uma vez por todas para sempre na glória do Pai. 660 no meio, isso indica a diferente manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a Cristo exaltado à direita do Pai. Tá? Que aí fica para sempre. No final do 62, como sumo sacerdote dos bens vindouros, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai dos céus. A partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita, entendemos a glória que honra e a honra da divindade. Isso quer dizer direita, participa do mesmo poder do Pai, participa da mesma natureza do Pai. E aí com a carne participa da mesma natureza do Pai. Tá? É isso daí, quer dizer, do Espírito também, óbvio, né? É um sentido meio que figurado, ele senta à direita. É claro, porque é aquela coisa do príncipe que sentava à direita do rei. Mas é para falar o quê? O príncipe participa do mesmo poder do rei. Então é para falar que o Cristo participa da mesma natureza do Pai. É uma linguagem figurada para nós entendermos. Para Deus, direita e esquerda, tanto faz. O céu não é um lugar, né? Sim, mas é para nós. É só para nós. Nós precisamos de um monte de coisa para poder entender. 669. Donde havia julgar os vivos e os mortos. Elevado no céu e glorificado, tendo-se cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. E estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Tá? Mateus 28, 20. Então essa promessa se cumpre na igreja e na Eucaristia. Tá? 670 no fim. O reino de Cristo já se manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja.
671, a igreja continua da mesma forma como Jesus, né? Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a sua justiça, a igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e suas instituições que pertence à idade presente e tem as dificuldades que a idade presente traz. No final, por esse motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe, vem Senhor. Né? Nós rezamos isso em cada Eucaristia. 673. Então, a gente bota uma pergunta, questionamento que o Francisco já fez outro dia, que é, e as outras religiões, elas dão a salvação ou não? O Concílio Vaticano II, e aqui vai falar, por isso que eu não quero adiantar a coisa, lá na frente vai falar. Eles têm lampejos da verdade. Nós cremos que nós temos a verdade como um todo. Nós cremos que o que tem na revelação é a verdade e não há outra verdade para vir. E não há outra verdade alternativa. As outras religiões, elas têm como a apalpadelas. Eles falam assim que eles vão contato procurando a verdade. Tá? E tem lampejos da verdade lá? Tem. Mas a plenitude na Santa Igreja Católica. Tá? E aí como vão ser julgados? Vão ser julgados pela lei natural, fazer o bem e evitar o mal, e até que ponto eles viveram essa verdade na vida. Eu já ouvi falar que eles são salvos pela ignorância. É um modo de dizer, tá? Mas a igreja não vai falar dessa forma, ela vai falar que é pela lei natural, tá? E pela vivência da verdade que eles têm, de acordo com a condição de cada um, tá? Vamos pensar em aborígenes, vamos pensar em indígenas, nas tribos perdidas por aí. Cada ser humano sabe que matar o outro, por exemplo, é pecado. A antropologia, Lévi-Strauss vai falar isso. Existe o tabu do incesto. Nenhuma parte do mundo, nenhum povo aceita o incesto como uma realidade. Nenhuma. Isso não é a Igreja Católica que fala, isso é a antropologia que afirma. É esse que a gente chama de lei natural. E é por ela que esses povos vão ser julgados. Tem algumas culturas indígenas, por exemplo, quando é andado com síndrome de Down, né? Mata. Matando. Sim, os gregos também faziam isso. Tá? Mas aí é um princípio como deixar os velhos morrerem também. São princípios culturais, etc. Mas não esse processo de matar, um matar o outro é lícito, não. Esses princípios são feitos porque coloca o grupo acima do indivíduo. Tá? Porque quem mata a criança é a tribo que mata. É a lei que mata, e não a pessoa. Como nós temos pena de morte. É o mesmo princípio. Tá? Mas não é lícito, eu estou com vontade e vou e mato a pessoa. Nenhum lugar do mundo se aceita isso como... Não faz para os outros que não quer para ti mesmo. Qualquer ser humano pensa isso. Ou deveria pensar. É por essa Mateus 7,12 que todo mundo vai ser julgado. Tá? Muito bem, 673, esse acontecimento escatológico, a vinda gloriosa, pode ocorrer a qualquer momento e por vontade do Pai. No final do 7,3, ainda que não estejam retidos, tanto ele como a aprovação final que há de preceder. A vinda do Messias glorioso depende de todo momento da história, do reconhecimento dele por todo Israel. No final, a entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. Então, como vai ser essa volta dos judeus para Cristo, só Deus sabe. Tá? Mas isso daí que é uma das condições do fim do mundo. 675, antes do advento de Cristo, outra característica, que ele deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. No final, a impostura religiosa suprema do anticristo, que é a de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus, e um Messias que veio na carne. Isso, por exemplo, o anticristo foi Hitler. Essa glória para si mesmo, ele foi prático nisso. Né? 677, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo o progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus,
sobre o desencadeamento último do mal, e te fará sua esposa descer do céu. 678, quer dizer, não espera que a igreja vai vencer aqui, viu? Aqui ela só vai passar por provação. Tá? 678, será também condenado à incredulidade culpada, que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. No final do 679, é pela recusa da graça nessa vida que cada um será julgado a si mesmo. Então Deus não condena ninguém. Somos nós que jogamos a graça fora. Por isso nossa luta contra o pecado vai até o fim. Tá? Recebe de acordo com as obras e pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o espírito de amor. Tá? 681. Presta atenção nisso. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, serão crescidos juntos ao longo da história. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque tem pessoas que afirmam que Jesus vai passar um tempo aqui, e depois que vai vir o fim do mundo, vai haver arrebatamento, vai haver... Gente, isso daí, para a igreja, é inaceitável. Para a igreja funciona assim. Fim do mundo. Volta de Jesus. Julgamento. Ressurreição e julgamento é um evento único. Estão me entendendo? Não separa vinda de Jesus de julgamento e ressurreição. Não dá para separar. Fim do mundo. Volta de Jesus. Ressurreição e julgamento é um evento único. Tá? Então, arrebatamento é coisa de protestante, que pega lá Tessalonicenses e fica pegando o verbo lá e falando que vai ser arrebatado. Isso para a igreja não existe. Certo? Para a igreja não existe isso. Tá? Não vai ter milenarismo, não vai ter 1000 anos para Jesus passando aqui, não vai ter nada disso. Tá? O evento é único e ao mesmo tempo. Ficou claro? Sim? Alguma questão? Antes desse acontecimento, os judeus voltarão para... Eu não entendi aqui que falou... Que os judeus vão se converter. Então antes da vinda de Cristo, os judeus vão se converter. Exato. É isso que eu disse. Como vai ser a volta, a gente não sabe. E a gente sempre vê algumas pessoas falando, já está perto da vinda de Cristo, porque olha os acontecimentos. Por causa disso. Porque a coisa tem que ser um pouco mais profunda que isso. Tá? Mas vai virar sinais. E sinais são esses aqui também. Tá? Esses são os sinais que a igreja... Mas assim como está na Bíblia, então a gente ainda está no começo, né? Porque Jesus fala que a gente iria sofrer com essa fome e ainda isso para falar a verdade, tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Certo? Dá tempo da gente ser ordenado sossegado. Então, essas características que a gente tem que ter claro, né? Para não... A coisa é racional, já está escrito aqui. Então, a gente tem bem claro isso. Tá bem? Vamos lá. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.